Como saber se eu estou anunciando certo nessa plataforma porque eu não recebo consulta, ou se eu recebo consulta as pessoas desaparecem e não me perguntam mais nada? O que eu estou fazendo de errado? Então vamos para este tema neste exato momento. Antes da gente partir para o tema desse vídeo, eu queria convidar você a se inscrever aqui no canal, só apertar o botãozinho de inscrever-se, dar o joinha e me seguir nas redes sociais do Rômulo Vilela, que sou eu mesmo, aliás, que é @Rômulo Vilela. Então você pode conversar comigo por lá, ver meus conteúdos nos stories e os Reels. A gente está fazendo muitos Reels com vários temas legais, então me segue por lá. E vamos falar uma coisa que é importante para que você entenda se você está alugando bem ou se você não está alugando tão bem. Existe um termômetro que eu coloquei ali para você entender se você está bem ou se você está mal, tá bom? Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Rômulo, eu recebo várias consultas, só que aí as pessoas somem. Eu respondo essas pessoas e elas simplesmente desaparecem. O que eu estou fazendo? Estou fazendo alguma coisa de errado? Não necessariamente, mas vamos lá. A lógica das pessoas é a seguinte, que é a sua lógica também, mas talvez você não tenha dado conta disso. Quando você pesquisa um produto ou uma hospedagem, por exemplo, você não pesquisa só por um lugar. Você pesquisa em vários lugares diferentes. Então você vai viajar no ano novo, você vai ver várias casas, vários apartamentos para você alugar e escolher qual é o melhor custo-benefício no final das contas. Então se é a casa do José, da Maria, se é na praia X ou Y, o que vai influenciar a pessoa realmente fazer reserva na sua propriedade? Então é um conjunto de fatores que vão fazer que a pessoa retorne para você ou não. Às vezes ela até despertou interesse na sua propriedade, falou, nossa, legal isso aqui, deixa eu mandar uma mensagem perguntando, sei lá, quantos quartos? Aí você responde, olá, fulano, tudo bem, o imóvel tem 2 quartos. E ela viu uma outra oportunidade de um imóvel de 3 quartos, que ela gostou mais, e que ela não se dá nem o trabalho de te responder, oi fulano, tudo bem, acabei encontrando um imóvel de 3 quartos, que etc e tal, que atendeu melhor as minhas necessidades, expectativas e objetivos, etc e tal. As pessoas não dão satisfação sobre as coisas que elas fazem ou deixam de fazer. E isso não seria diferente quando você recebe uma mensagem de alguém, você responde esse alguém e este alguém simplesmente desaparece. É normal, é ok. É a mesma coisa que você chegar numa loja ali de roupa e o vendedor fala, oi fulano, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? E você fala, não, só tô dando uma olhada. Porque tem gente que só tá dando uma olhada mesmo. Às vezes a pessoa desistiu de viajar porque ela não encontrou um lugar que esteja no preço que ela gostaria, ou que ela ia viajar a trabalho e não foi mais, ou que ela terminou o namoro, ou que ela simplesmente desistiu de viajar por alguma outra questão, porque, sei lá, a mãe passou mal, ou qualquer outra coisa do tipo. Então são muitos os motivos e não necessariamente porque a culpa é tua, né? Tem gente que fala, nossa, mas as pessoas não me respondem nunca, e eu falo, né, dou detalhes e eu respondo. E é muito louco, porque tem um negócio que acontece, que é o seguinte, tem gente que pergunta muita coisa. Hóspedes vão lá e falam assim, onde é que é isso? Como é que faz isso? Como é que é aquilo? Etc. E começa a perguntar um monte de coisa. E no final não reserva. Isso pode acontecer também. E aí você vai ficar muito bravo. Pô, a pessoa ficou tomando meu tempo aqui, fazendo 1 milhão de perguntas e não reservou. Pode acontecer, né? E às vezes até acontece, inclusive, uma coisa bem interessante. Essa pessoa que pergunta demais, às vezes pergunta tanto, tem tanta dúvida sobre aquele contexto, que às vezes chega um outro hóspede, reserva aquele seu imóvel, você fala, opa, nossa, já apareceu uma outra reserva, sem eu precisar dizer nada? E essa outra que estava perguntando fala assim, eu fui tentar reservar aqui e não consegui. O que eu faço nesse caso, né? Você simplesmente fala, olha, lamento ali, mas apareceu uma outra pessoa que queria também as mesmas datas que você e agora já não posso te receber. A pessoa vai ficar muito triste, muito frustrada, mas vida que segue. Eu costumo sempre dizer que quem garante a reserva é quem chega primeiro. Se essa pessoa que está perguntando quiser perguntar 1 milhão de coisas, não tem problema nenhum. Mas se chegar alguém com mais certeza do que quer e reservar minha propriedade, é ela que vai ter a preferência ali, até porque eu não controlo isso. A reserva, ela é aberta para quem chegar e pagar primeiro. Um exemplo interessante assim disso, imagina que você queira vender esse celular aqui. Aí, sei lá, na OLX, no Facebook, que seja. Aí você tá falando com uma pessoa, qual é o modelo desse celular? É modelo esse aqui. Quanto tem de memória? É isso aqui. Aí você tá conversando com a pessoa ali, depois de 1 hora fala uma coisa, aí ela aparece de novo perguntando outra, até que de repente, nesse meio tempo, que você tá falando com a Maria, que quer comprar o seu celular, aparece o José, falando, fulano, gostei aí do seu celular, tá aqui o dinheiro, você vende pra mim? Você vai fazer o quê? Não, tô falando com a Maria aqui, porque eu tô tirando dúvida com ela, etc. Não, você vai vender porque você quer vender isso logo. E o José tá ali, pronto pra te pagar e já concordando com todas as condições que você tá colocando. Então esse é o ponto que você tem que pensar e não ficar, meu Deus, que dó da Maria, mas é a Maria que veio primeiro. Não importa. O que importa é realmente quem tá interessado em reservar o seu espaço. Então isso vai acontecer de você responder várias consultas, as pessoas simplesmente desaparecerem e vir uma outra pessoa aí já pronta para reservar o seu imóvel. Agora, se você nunca recebe consulta, se você não tem ninguém te procurando, aí é um problema. Talvez pelo seu preço
está fora do padrão, talvez a sua casa não está ali refletindo os benefícios, né? A descrição não está coerente, as fotos não estão boas, muitas coisas que podem ser melhoradas e que você precisa ajustar para que você chame a atenção das pessoas para que elas tenham um interesse de fazer a locação com você. Isso é anunciar da maneira certa, né? É o que eu falo também sempre de produto. Vou pegar de novo o exemplo do celular. Imagina que você tem um celular e você coloca ele em todas as prateleiras de todos os mercados possíveis. Se as pessoas não entenderem o que você está vendendo e o valor que você está agregando a isso, não adianta você pôr na prateleira mais visível possível. As pessoas não vão comprar o seu produto, tá? Então, você pega esse celular aqui que é ruim, por exemplo. Não é o caso, porque eu gosto dele, mas vamos supor que seja um celular muito ruim. Você pode anunciar na Globo, você pode anunciar em todo lugar. Se o produto for ruim, ninguém vai querer perguntar sobre ele, ninguém vai querer saber mais informações sobre ele, e então, logo, não adianta nada você não saber anunciar bem. Você precisa saber montar o anúncio correto, tirar foto, etc. Tudo isso que eu falei pra você. Por isso que eu falo que tem esse termômetro para você saber se você está anunciando adequadamente ou não aquele determinado imóvel, propriedade e tudo mais. Mas ainda não cheguei no termômetro efetivamente que eu quero em relação a essa questão de ocupação e tudo mais. Uma outra coisa que faz com que você consiga ter mais resultados no Airbnb e evitar que as pessoas desapareçam. Imagina que uma pessoa mandou uma pergunta agora e você respondeu em 1 minuto, como se fosse um WhatsApp, pela própria plataforma do Airbnb mesmo. Você já tem uma percepção de valor dessa pessoa diferente. Ela fala, nossa, caramba, que cara rápido. Legal, gostei disso. Tô precisando, né? Porque às vezes a gente, quando quer alguma coisa, a gente quer resposta rápida, na hora, instantaneamente e tudo mais. Então você ganha pontos com aquela pessoa, mesmo que depois ela desapareça, mesmo que depois ela não dê mais satisfação. Ok, pelo menos você tá eliminando outras variáveis do porquê a pessoa não fechou com você, por exemplo. Um outro motivo pelo qual talvez as pessoas procurem você, mas depois elas não sigam adiante, é que talvez você esteja precificando o seu imóvel da maneira errada, né? Por quê? Imagina que você colocou um preço, a pessoa, de forma equivocada, ela simplesmente olhou pro teu, gostou, mas depois ela, com mais calma, começou a olhar outras opções. E ela viu que, na verdade, o seu preço está um pouquinho além ou um pouquinho fora do que as outras opções estão oferecendo para ela. Pode ser uma piscina que tenha no outro, ou pode ser um espaço maior, um espaço mais bem decorado, ou coisa do tipo, e a pessoa, com mais calma, ela pesquisa mais e busca tomar decisões com um pouco mais de racionalidade. E aí, você que de alguma forma não está precificando esse imóvel corretamente, vai fazer com que aquela pessoa fale, opa, na verdade, pô, era realmente uma boa opção, mas encontrei uma melhor. E simplesmente reserva essa outra opção e um grande abraço para você. E tem também a questão de oferta e demanda. Se você está numa alta temporada e você está com preço baixo, a tendência é que você reserve ali muito rapidamente. Só que aí você vai estar errando e vai estar perdendo oportunidades de poder cobrar mais caro. O inverso também acontece. Se você está numa baixa temporada, então se você está com um imóvel no litoral e você tem um momento de frio, nublado, chovendo, etc., o que vai acontecer? Você vai ter menos pessoas querendo ficar ali na cidade em si, né? Nem pelo seu imóvel em si, e sim pelo contexto ali que menos pessoas estão viajando. Imagina agora, por exemplo, você tem um imóvel no litoral e as pessoas que normalmente ficam nesses imóveis são pessoas das cidades vizinhas ali, que não tem praia, por exemplo, e que falam, opa, esse final de semana vai fazer sol, esse final de semana vai ficar com céu bonito, e de repente não fica. Você acaba tendo, muitas vezes, aquela pessoa que iria ficar e no final ela desistiu porque ela viu que não ia ter sol e acabou não dando continuidade àquela conversa, àquela reserva e tudo mais. E isso necessariamente afeta em preço. Em uma baixa temporada, você naturalmente vai ter que abaixar os seus preços. Por quê? Porque tem muito imóvel disponível para pouca demanda. Comparado a um ano novo, a um carnaval em que todo mundo quer viajar, todo mundo quer passar na praia, todo mundo quer tirar alguns dias para fazer um churrasco em casa de campo, por exemplo. Então, você tem que saber que você precisa adequar o seu preço à oferta de mercado, né? Não adianta você ficar com um preço de alta temporada num período de baixa, né? Sei lá, se você consegue cobrar R$1.000 a sua diária num ano novo, não quer dizer que você vai conseguir cobrar R$1.000 em junho, sei lá, enquanto a cidade está no inverno, coisa assim. Você vai ter que adequar isso para conseguir gerar interesse nas pessoas e falar assim, opa, gostei desse lugar, tá com preço bom, né? Baixa temporada, legal, tá. Imagina, o cara que tá cobrando 300 e o cara que tá cobrando 800. O imóvel é basicamente a mesma coisa. Você vai para quem? Você vai para o cara que cobra mais barato. É aquilo que eu falei. Nós, como seres humanos, queremos o melhor pelo menor preço. E nós, como seres humanos proprietários de imóveis, queremos o máximo possível entregando o imóvel mais simples possível. Quem é que não quer isso, né? Trabalhar pouco, ganhar muito e com o menor risco possível. Todo mundo quer isso. Mas aí a gente tem que achar esse match para dar certo. E finalmente o termômetro que eu falei para você saber se
realmente você está fazendo boas escolhas ou se você está perdendo oportunidades. Que é basicamente, vou até deixar aqui o nosso termômetro, que eu publiquei lá no meu Instagram, @RomuloVilela, que é basicamente o seguinte, claro que vai variar de caso para caso, de cidade para cidade, mas em linhas gerais, se você o tempo inteiro tem 100% de ocupação, talvez você esteja cobrando barato demais. Não barato demais, mas não de forma mais adequada. Você está sendo sempre muito bem demandado, tem muita gente reservando tudo que você coloca ali, vai rápido, né? Você pode até se achar o rei das locações, né? Pô, imagina uma casa de luxo por R$100 a diária. É óbvio que você vai conseguir alugar do dia para noite. Então esse que é o ponto que é importante. Se você tá o tempo inteiro com 100% de ocupação, talvez o seu preço esteja um pouco mais barato do que você poderia trabalhar. Não precisa aumentar ele de uma vez só. Você aumenta 5, 10, 15, 20, aí depende da proporção da sua acomodação e tal, e você vai testando. Até porque você precisa saber em qual é o ponto de equilíbrio, né? E o contrário acontece. Se você tem uma taxa de ocupação ali entre 60% e 40%, por exemplo, até menos, aí talvez você esteja cobrando caro demais em relação à percepção das pessoas que estão vendo aquele imóvel e estão falando, tá meio caro, aí vou para outra opção. E aí você consegue fazer esse jogo. Quando você tem experiência, vai entendendo esses picos e esses vales, digamos assim, você vai entendendo, bom, eu sei que eu consigo cobrar até aqui, por exemplo, quando eu consigo uma alta temporada, quando o mercado tá bombando, eu consigo cobrar R$1.000 a diária. Agora, quando o cenário não tá tão legal assim, meu piso é esse aqui, ó. Menos do que isso eu sei que eu vou estar queimando demais e eu já sei mais ou menos qual é o mínimo que eu posso cobrar para manter a minha ocupação e a minha rentabilidade, etc. Porque isso varia. Quando você coloca o seu imóvel no Airbnb, você tem uma renda variável. Ela pode ser muito maior, como pode ser muito menor. Você pega imóvel de litoral, às vezes em um mês você tira 5 meses de uma baixa temporada por causa desse boom que tem de reserva e demanda e tudo mais. E você vê, é o mesmo imóvel, só vai mudar que ele é muito demandado naquela data em específico, por exemplo. E se você tem interesse em fazer parte da nossa comunidade de anfitriões 5 estrelas, que o pessoal já tá craque, já cansou de me ouvir falando sobre isso, já cansou de ver eu indo lá na plataforma e configurando ali precificação, entendendo essas questões de termômetro e de todas as outras coisas relacionadas à precificação, a montar um anúncio legal, montar um anúncio que vende, que faça sentido para as pessoas e, inclusive, não só fazer sentido, mas ter um retorno de que, caramba, adorei imóvel do fulano, porque o preço muito bom, qualidade muito boa, etc. E aí você tem mais qualificações positivas e aí aos pouquinhos você pode cada vez mais cobrando um pouquinho a mais e evoluindo nesse universo, que é o nosso curso Anfitrião 5 Estrelas. Você pode fazer parte, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Nossas turmas, elas são abertas de tempos em tempos e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você deixe o seu e-mail e seja comunicado sempre que a gente tiver turmas novas sendo abertas, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!